Olá, alunos do quinto ano, vocês. Nós vamos aqui ingressar para uma nova aula de português e vocês vão estar separando o módulo 2 para a gente estar fazendo a realização dessa atividade, certo? O módulo 2 na matéria de português, das páginas 10 até a 15, né? Começando pela leitura de um texto, que o texto é sobre o conteúdo dele, fala relato de uma viagem. O que é relato de uma viagem? É quando uma pessoa, né, pode ser um repórter, pode ser uma pessoa comum, vai contar situações que vivenciou na viagem que essa pessoa fez para algum lugar, né, coisas diferentes, curiosidades, momentos importantes que essa pessoa ela vivenciou nessa viagem. E a gente vai estar, eu vou estar lendo com vocês e vou estar explicando, para depois a gente estar explicando a atividade, certo? Desse texto de relato de viagem. Então, começa assim: visitando comunidades ribeirinhas no Amazonas. Durante a minha visita a Manaus, em abril de 2016, fiz questão de visitar algumas comunidades ribeirinhas. Manaus é cercada por rios, e os rios Negro e Solimões se encontram exatamente em Manaus para formar o maior rio do mundo, o Rio Amazonas. Então, essa pessoa que escreveu esse relato de viagem viajou para a região do Amazonas, né? E lá conheceu comunidades ribeirinhas, conheceu o Rio Negro Solimões, que fica em Manaus, para formar o maior rio do mundo, que é o Rio Amazonas. E aí a gente continua a partir do terceiro parágrafo aqui, ó. Meu interesse em visitar essas comunidades ribeirinhas era para conhecer como as pessoas vivem e qual é a diferença entre os ribeirinhos e as pessoas que vivem na cidade. Então, entrei em contato com a cooperativa Solinegros para visitar duas comunidades ribeirinhas localizadas próximas a Manaus. Então, essa pessoa que fez esse relato de viagem, ele queria conhecer as pessoas daquele lugar e queria saber qual era a diferença entre as comunidades ribeirinhas e as pessoas que moravam na cidade. Você sabe que comunidades ribeirinhas são aquelas pessoas que moram próximas a regiões em que tem rios, né? E lá perto de Manaus, né? Onde existiam essas comunidades ribeirinhas. Aí da página 10, vamos para a página 11. Aqui é uma curiosidade aqui nessa imagem, que é o encontro das águas, né? Para poder formar o rio, né? O Rio Negro Solimões, para poder desembocar no Rio Amazonas. Aí nós vamos lá na página 11, no módulo 2, continuando esse relato de viagem. Tem aqui. Pegamos um barco para a comunidade de São José, em Terra Nova, situada a apenas 15 minutos de Manaus. No caminho, passamos por um dos fenômenos mais interessantes que eu já vi, o encontro das águas. Foi aquela imagem que eu mostrei para vocês agora. O Rio Negro, que começa na Colômbia, né, em outro país, e o Rio Solimões, que começa no Peru, também em outro país, se encontram para formar o Rio Amazonas, o maior rio do mundo. Mas o fato mais interessante e integrante é que esses dois rios correm juntos, lado a lado, entre 6 e 18 quilômetros, sem se misturar, porque eles têm diferentes temperaturas, densidades e velocidades. Aí tem aqui entre parênteses, Rio Solimões, cor barrenta, é mais rápido, mais frio e mais denso do que o Rio Negro. Como estávamos em um pequeno barco, eu pude colocar a mão na água e sentir a diferença de temperatura. Fiquei abismado, o abismado tá sublinhado, é porque lá embaixo vai ter o vocabulário com o significado dessa palavra aqui. E comecei a entender melhor por que as pessoas daqui veneram tanto esses dois rios. Que momento mágico. Então, abismado aqui, ó, logo aqui embaixo, ó, espantado, surpreso, né? Ele ficou muito surpreso quando ele viu aquilo. E as pessoas veneram esses dois rios, ó, olha só o significado, adoram, tem grande consideração ou estima. Continuando aqui, ó, tem um intertítulo ou subtítulo que vai falar de outro assunto, uma comunidade singular. Estacionamos o barco e andamos cerca de 5 minutos sob um sol forte para entrar na comunidade. A paisagem mudou completamente e o contraste do céu azul brilhante e a vegetação foi espetacular. Vocês percebem que essa pessoa que está contando esse relato de viagem conta todos os detalhes dos lugares onde ele vai passando, né? As sensações que tem. Aí tem aqui. A comunidade de São José é muito particular e interessante, porque durante 6 meses do ano eles vivem em uma ilha e os outros 6 meses a terra é inundada e torna-se uma vila flutuante. Durante a minha visita, o nível de água dos rios ainda estava baixo, ou seja, essa comunidade de São José é uma comunidade que vive um momento de 6 meses em que há a cheia do rio, em que o lugar fica inundado
e 6 meses fica o rio baixo, aí o lugar não está mais inundado, está em terra seca. Aí tem aqui, todas as casas são elevadas com palafitas e tem escadas, canoa debaixo da casa e ervas no quintal plantadas em uma plataforma suspensa, o que eu achei bastante interessante. Como ele relatou aqui que as casas são suspensas, tem escada, justamente quando é no período das cheias do rio, porque a água chega a mais ou menos essa altura aqui, para poder as pessoas estar com a casa suspensa, né, para não entrar água do rio. Na página 12 tem aqui, continuando o relato, há 40 famílias nessa comunidade ribeirinha, vivendo a partir do cultivo de cebolinha, couve, pepino e pesca. Aproveitei a oportunidade para visitar a horta, onde alguns moradores estavam trabalhando. Eles me explicaram que tudo tem que ser sincronizado com a cheia do rio, uma vez que essa área seria inundada em breve. Eles também disseram que a terra é muito fértil, porque o rio deposita nutrientes que são importantes para o plantio das ervas. Ou seja, aqui nesse parágrafo está falando que eles têm que aproveitar o momento em que o rio não está enchendo ali, né, não está inundando, para poder cultivar esses alimentos, essas hortaliças. E que quando ocorre a cheia desse rio nesse lugar, as águas do rio depositam nutrientes que fazem com que a terra fique fértil para quando tiver o rio baixo novamente, poder haver algum plantio de alimentos novamente. Continuando aqui. Também tive a oportunidade de conversar com alguns moradores para entender por que eles preferem as comunidades ribeirinhas do que Manaus. Eles foram tão incisivos, olha só que é uma palavra sublinhada, porque tem um vocabulário com significado aqui, ó, firmes, aqui, ó, incisivos, firmes, enérgicos. Aí, continuando aqui a leitura, né, aqui nós estávamos lendo, né, eles foram tão incisivos, dizendo que a vila é muito mais relaxante, tranquila e agradável. E eu realmente senti isso. A apenas 15 minutos de Manaus, uma cidade com uma população de mais de 2 milhões de habitantes, a comunidade tem um ambiente absolutamente tranquilo, rústico e bonito. Então, aqui está falando que alguns moradores de lá preferem morar nessas comunidades, né, do que a capital, que é Manaus, porque lá diz que a vida é mais tranquila, é mais relaxante, mais agradável. E realmente esse viajante que ele falou, desse relato que ele falou, ele percebeu que realmente lá é um lugar tranquilo e agradável, né? Continuando aqui. Há um projeto futuro para construir uma ponte visando promover o turismo local e para voltar a produzir borracha a partir do látex, como atração turística, já que o senhor que fazia isso está com idade avançada e enfermo. Por enquanto, você pode fazer uma trilha na mata e ver uma enorme sumaúma localizada na comunidade e também apreciar essa beleza ímpar da comunidade de São José. Então, aqui está falando da questão do turismo local, para voltar a produzir borracha, e que aqui é como se ele estivesse recomendando para que a pessoa fosse lá visitar essa comunidade de São José, lá no Amazonas, né? E aqui, esse relato de viagem, aqui no crédito final, está falando de quem é e onde foi divulgado, né, esse relato de viagem, em que veículo de comunicação ele foi colocado. Aqui, ó, esse relato de viagem foi dessa pessoa aqui, ó, Péricles Rosa. E aí o título desse relato de viagem, Visitando Comunidades Ribeirinhas do Amazonas. Aqui, ó, 7 Continents, um passaporte. Foi publicado em 5 de junho de 2016 e disponível, ó, nesse site da internet aqui, ó, que está o endereço, né? E o acesso para alguém que colocou nesse livro de vocês, né? 9 de julho de 2019, né? Alguém acessou para publicar esse texto de relato de viagem aqui no livro de vocês. Aí tem aqui, ó. Na parte de interpretação escrita, que vocês vão estar realizando aqui nessa página, né? Vocês vão estar lendo o texto, né, das páginas 10 a 12, para estar fazendo a atividade da página 13 até a página 15. Aí tem assim, número 1, aqui. Identifique e destaque no primeiro parágrafo do texto. Então, você vai lá no primeiro parágrafo, lá no texto, essa questão 1 é para você destacar, sublinhar, né? Marcar, melhor sublinhar, né? Identifique e destaque no primeiro parágrafo do texto. Aqui tem um primeiro ponto. Para onde o autor do relato viajou? Você vai lá no primeiro parágrafo e marca, né? Sublinha.
para onde essa pessoa que escreveu o relato viajou e quando ele viajou. Lá deve ter alguma data escrita, você também vai estar sublinhando. Questão 2. Por que o autor do relato decidiu visitar comunidades ribeirinhas? Lá no início do texto também está. É só você procurar e colocar a resposta. Se você colocar igualzinho tá lá no texto, você põe entre aspas. Lembrando, pessoal, que início de resposta escreve com letra maiúscula e vai terminar com algum sinal de pontuação, né? Geralmente ponto final. Questão 3. Na primeira parte do texto, o autor relata como chegou à comunidade de São José. Ele chegou lá através de algum meio de transporte. Vocês vão lá, a maioria das perguntas aqui, vocês vão ter que ir até lá no texto para procurar. Letra A. Qual experiência interessante o autor vivenciou nesse trajeto? Lá no texto tem, você vai colocar aqui. Letra B. Por que essa experiência chamou tanto a atenção do autor do relato? Também lá no texto você vai procurar lá e vai colocar a resposta. Questão 4. Qual é o assunto principal abordado no intertítulo Uma Comunidade Singular? Olha, o intertítulo, pessoal, tá aqui, ó, uma comunidade singular. Ó, vou voltando aqui para poder mostrar para vocês. Aqui, ó, uma comunidade singular, tá vendo? É o que você vai fazer nessa questão aqui sobre o assunto que vai tratar depois desse intertítulo, uma comunidade singular. Né? Voltando aqui na atividade que eu vou tornar a explicar para vocês. Tem assim, ó, a 4. Qual é o assunto principal abordado após o intertítulo Uma Comunidade Singular? Depois que vocês lerem, que vocês perceberem qual é o assunto principal do que o autor, ou seja, quem escreveu esse relato de viagem, o que ele fala lá que é de mais importante, né? O assunto principal, você vai colocar aqui na questão 4. Aí, agora a gente vai para a página 15, quer dizer, 12. Tem assim, questão 5. Por que as casas da comunidade de São José são elevadas com palafitas? Ou seja, elas são elevadas, elas são erguidas. Lá no texto tem a resposta. Questão 6. Segundo o relato, os ribeirinhos preferem viver na comunidade a viver em Manaus. Letra A. Qual é a justificativa deles para essa escolha? Você vai colocar a resposta. Está lá no texto também. Letra B. Na questão 6. O autor do relato concorda com a opinião dos ribeirinhos? Comprove sua resposta com o trecho do texto. Lá ele responde isso, se ele concorda realmente que os ribeirinhos preferem viver na comunidade de São José. E também lá o autor do relato de viagem, ele vai falar se ele concorda com a opinião deles. E aí, depois que você vai falar que esse autor ele concorda com a opinião dos ribeirinhos, que é melhor viver nessa comunidade do que na cidade de Manaus, e depois você vai comprovar com o trecho do texto, ou seja, pode ser alguma coisa que esse autor do relato ele falou, e você vai colocar entre aspas a segunda parte da resposta, né? Comprovar a resposta com o trecho do texto. Então, é sim, se ele concorda ou não, e depois você vai tirar uma resposta lá do trecho, né? Falando que esse autor do texto do relato de viagem, ele concorda ou não com que os habitantes de lá preferem viver lá ou não, né? Na comunidade de São José. Questão 7. Releia um trecho do relato e responda às questões. Aí esse trecho está aqui nessa parte rosa, ó. Durante a minha visita a Manaus, em abril de 2016, fiz questão de visitar algumas comunidades ribeirinhas. Né? Quando ele fala assim, fiz questão, né? Principalmente, estou colocando com esse verbo aqui, fazer, fiz. Né? Esse relato, letra A, foi escrito em primeira pessoa, que é eu, ou terceira pessoa, que é ele ou ela. Né? Quem que está falando aqui? É na primeira pessoa, eu, ou na terceira pessoa, ele, ela? Letra B. Que palavras do trecho comprovam sua resposta ao item A? Que palavra ou palavras que vai existir aqui nesse trecho, que vai comprovar que é primeira pessoa ou terceira pessoa que você marcou aqui, né? Então, você vai colocar aqui, né? Vai ver qual é a palavra que vai comprovar, no caso vai ser verbo, né? E também vai ser um pronome possessivo, né? Que vai relatar e vai estar mostrando que é a primeira ou terceira pessoa. Vai ser duas palavras que você vai encontrar aqui, que vai comprovar que é a primeira ou terceira pessoa que você marcar na A. Questão 8. O relato lido é acompanhado de diversas fotografias. Em sua opinião, qual a importância das fotografias em um relato de viagem? Ou seja, esse relato ele foi colocado na internet, né, num site lá, e o relato de viagem,
este autor que escreveu, ele falou detalhes do Amazonas, do Rio Negro, do Rio Solimões, do Rio Amazonas, da comunidade de São José, falou vários detalhes de lá. Agora, por que que você vai falar qual a importância nesse relato de viagem, ter diversas fotografias daquele lugar? Aqui, essa questão 8 já é com suas palavras. No caso, se eu fosse escrever, colocaria o quê? Porque as fotografias vão mostrar cada lugar que esse autor do relato de viagem ele passou, e ele quis demonstrar realmente com detalhes, né? Cada lugar onde ele passou. Eu colocaria assim, mas você pode colocar a resposta que você pensa, por que é importante colocar diversas fotografias nesse texto, né, de relato da viagem para onde ele foi, né? Questão 9 tem assim na página 15. Assinale a alternativa correta sobre o gênero relato de viagem. Aí tem aqui a primeira alternativa. É um texto que narra as aventuras fictícias vividas por um personagem durante uma viagem. Aventuras fictícias significa aventuras criadas, inventadas, alguém inventou. E na segunda alternativa, é um texto em que o autor relata as experiências vividas por ele mesmo durante uma viagem. Sobre esse gênero de texto, relato de viagem, você vai marcar qual dessas duas opções é correta. Leiam com bastante atenção, porque às vezes uma palavra pode você pensar que é verdade, mas vai lhe confundir e não é verdade, certo? Questão 10. Onde esse relato de viagem foi publicado? Olha, eu vou voltar aqui na página, viu? Lá no crédito final. E eu também falei quando eu terminei de ler o texto aqui. Onde ele foi publicado, ó? Nesses créditos finais vai estar aqui, ó. O endereço, né? O lugar onde ele foi publicado, viu? Para você colocar dessa resposta na página 15 aqui, né? Na questão 10, onde esse relato de viagem foi publicado, é um veículo de comunicação. Lá no crédito final do texto você vai ver. 11. Quem você imagina que seja o público-alvo desse texto? Ou seja, esse texto foi escrito para que pessoa que é interessada em ler? Vai ser todas as pessoas, todos os públicos? Pessoas que se interessam em textos de viagem, pessoas que gostariam de viajar para esse lugar? Aí você vai colocar sua resposta. Questão 12. Tem aqui. Observe o mapa a seguir, faça o que se pede de acordo com a legenda. Para você realizar essa questão, você tem que voltar a ler o texto para você pintar a parte do mapa que é correta, certo? Lá no início do texto, você vai, na primeira e na segunda página do texto, você vai encontrar as respostas para poder você pintar. Então, aqui tem uma legenda, ó, verde, vermelho e azul. E você vai pintar o que se pede, mas tem que achar lá no texto a resposta, senão você vai pintar errado. Aí tem aqui de verde, país onde nasce o Rio Negro. Você vai procurar aqui no mapa e vai pintar de verde esse país onde nasce o Rio Negro. De vermelho, país onde nasce o Rio Solimões. Vai lá no texto e vai encontrar a resposta. Que país é esse para pintar de vermelho aqui no mapa? E de azul, estado onde se localizam Manaus e a comunidade de São José. Lá também no texto você vai encontrar para pintar, viu? Aqui no mapa. E aqui está falando um pouco sobre esse relato de viagem, ó. O relato de viagem é um texto que tem como objetivo compartilhar as experiências vividas em uma viagem, certo? Eu vou estar aqui colocando para vocês, né, no YouTube, vocês vão acessar. Se vocês tiverem dúvida da questão da aula, pode voltar ao vídeo, assistir quantas vezes forem necessárias. Volta também a leitura no texto também várias vezes para você encontrar a resposta. E qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando no privado, viu, nessa segunda-feira, viu? E qualquer coisa, não tenha realmente vergonha de me perguntar, não, viu? Porque na nossa intenção aqui comigo, com vocês, é que vocês aprendam de verdade, viu? Então, um forte abraço e até a próxima aula.